Olá, Dorcas. A leitura de hoje, 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 20 ao 33. Vou destacar alguns desses versículos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Eu fiquei observando aqui que quando Roboão pensa por si, ele toma uma atitude que vai contra a vontade de Deus. Mas quando ele para de seguir os seus pensamentos, ouve a mensagem de Deus e retrocede do seu primeiro pensamento, da sua primeira conclusão e da sua intenção, as coisas ficam bem porque ele está seguindo as ordens do Senhor. Já por outro lado, Jeroboão, nós vemos na leitura de ontem, que Deus fez uma promessa para ele, que ele iria ficar com a maior parte do reino, das tribos, para ele reinar. Mas se ele continuasse obedecendo e servindo ao Senhor. Ele primeiro cercou de muralhas a cidade de Siquém e depois a cidade de Penuel. Ele se cerca de muralhas, ele se cerca da proteção segundo o seu pensamento. Ele não está seguro em Deus. Com falta dessa confiança em Deus, ele continua pensando: eu vou morrer. Se ele estiver em contato lá com o povo em Jerusalém, na hora da adoração, eu vou morrer. Ele fica com medo, porque ele está seguindo o seu pensamento. É fácil nós termos pensamentos derrotistas, nós termos pensamento que nos afastam da vontade de Deus, mas nós não precisamos deixar que esses pensamentos nos dominem. O medo não pode nos dominar, pelo menos não deve nos dominar. O que deve nos dominar é o espírito de obediência à palavra de Deus. Por isso, da necessidade de lermos, refletirmos, conhecermos, para sempre que vier esse pensamento de afastamento, de relativizar alguma ordem, orientação de Deus, nós nos reafirmarmos
naquilo que Deus tem colocado para nós. Então, se queremos ser fiéis ao Senhor e alcançarmos as bênçãos que Ele já tem separado para nós, nós não podemos deixar a nossa mente medrosa nos dominar. Nós precisamos nos fortalecer na orientação que vem diretamente do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja dominando o nosso pensamento e o nosso sentimento. Bom, hoje nós vamos ver o ponto 2 da lição 5, né? E o ponto 2 fala sobre a obstinação tola do novo rei. Nós lemos ontem esse relato em 1 Reis, capítulo 12. E ele também está em 2 Crônicas, no capítulo 10, que está sendo citado aqui nesse texto. Então, vamos relembrar. O filho de Salomão chega na cidade de Siquém para ser coroado novo rei da monarquia inteira, ou seja, todas as tribos, as 12 tribos estavam ali para coroar Roboão como rei. E ao invés dele seguir uma orientação sensata das pessoas experientes, ele foi e seguiu a orientação de pessoas que não tinham tanta experiência. E aqui o autor vai falar que talvez esses jovens amigos, eles estavam sendo influenciados por um sentimento de ambição e poder, e não de sabedoria. Porque ele não chega manso, ele não ouve as necessidades do povo, ele não olha para o seu cargo como alguém que está servindo ao Senhor. Ele não está ali como um líder orientado por Deus, ele não está ali como uma pessoa para orientar o povo na adoração ao Senhor. Ele está ali apenas para se colocar como um governante maioral que tem a palavra dele como a totalidade do poder, entre aspas. Ele acha que pode mandar e desmandar a seu bel prazer e vai seguir as orientações de pessoas totalmente descompromissadas com Deus. E a gente vai vendo o que resultou nessa insensatez dele. Bem, seguindo aqui o segundo ponto, ele fala assim: por fim, gerou a divisão definitiva do reino de Israel. Então, após esses acontecimentos, o rei Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém, capital do Reino do Sul, em Judá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não prestou atenção que ele estava seguindo o caminho errado, como fez o seu pai, e perdeu muitas coisas. E ele continuou esse caminho errado. Em virtude do levante do rei do Egito, que tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, inclusive os escudos de ouro que o rei Salomão havia feito. Roboão os substituiu por escudos de bronze. Aqui podemos entender que, se ele tivesse posses, ele teria feito escudos de ouro para substituir os escudos que havia sido roubado. Mas se ele fez de bronze é porque as coisas já não estavam tão bem
financeiramente para o reino de Roboão. Então, o comentarista fala aqui que esse episódio em especial marca o início da decadência do reino de Israel e a mudança da era de ouro para um tempo sombrio de lutas internas, divisões, ressentimentos e idolatria. Ele destaca aqui, olha, primeiramente, devemos ter um cuidado constante com a obstinação e a desobediência. Obstinação pode ser uma coisa boa se for para obedecer, se for para continuar no caminho reto, no caminho do temor e da dependência de Deus. Agora, quando essa obstinação vem para continuar errando, continuar desobedecendo, as consequências são desastrosas. Então ele fala que em virtude do pecado já presente no coração do rei e do seu povo, porque o pecado poderia estar presente no coração do rei, mas o povo não seguir essa desobediência à orientação de Deus. Mas o povo foi atrás da desobediência também. Então, o espírito desobediente se desenvolveu e se tornou uma obstinação. E ele faz aqui um alerta. Quantas vezes uma pessoa ou nós mesmos pagamos um caro preço por insistir em algo que está fora dos propósitos de Deus? Precisamos entender que o nosso propósito é de adorar, de servir ao Senhor. O nosso propósito é de engrandecer o reino do Senhor. O nosso propósito é ter uma atitude de submissão ao Senhor e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Então a vida não é minha, é de Deus. Deus é que me deu essa vida para eu exercer coisas boas, coisas agradáveis, coisas que mostram que o Senhor vive e reina para sempre. Se eu tenho uma casa, foi o Senhor que deu, então essa casa é do Senhor. Eu preciso cuidar bem dessa casa, porque foi Deus quem me deu. Eu tenho um trabalho, esse trabalho foi Deus que me deu. Ele abriu a porta, Ele que me dá capacidade para eu exercer. Eu tenho uma família para cuidar, essa família não é minha, ela é do Senhor. Então eu vou cuidar com total zelo, porque é o Senhor que nos permite realizar cada atitude. Então, se eu escolho com obstinação para obedecer, eu vou ter ótimos resultados. Agora, se eu tiver uma obstinação na desobediência, como esse rei aqui, o rei Roboão, então o resultado não poderá ser outro senão a humilhação. Em segundo lugar, devemos estar atentos sobre com quem nos aconselhamos. Quem são os nossos conselheiros? Quem é que está nos influenciando? Alguém que me faz chegar para perto de Deus ou me afastar de Deus? É alguém que me orienta para a minha vida ser resultado de louvor ao nome do Senhor ou resultado de vergonha, de humilhação, como ele coloca aqui, coisas que faz com que eu fuja da presença do Deus Altíssimo. Bem, no final desse segundo ponto, o autor ressalta uma preocupação aqui, que apesar do texto parecer sugerir que Roboão deixou de ouvir os mais velhos e ouviu o conselho dos mais novos, o texto se refere à habilidade e experiência encarnada
nos anciãos e ausente nos mais jovens. Porém, nem toda pessoa mais velha tem habilidade para aconselhar. Precisamos estar atentos para não seguir o caminho de Roboão, aconselhando-nos com pessoas inaptas e desprezando o conselho dos sábios. Então ele deixa aqui bem claro que não é a idade que valida uma orientação, uma sugestão, uma opinião, um parecer sobre uma situação. E sim a sensatez, porque infelizmente nós vemos muitas pessoas que estão com idade avançada e não adquiriram sabedoria na soma dos anos. Nós vemos pessoas com menos vivência e mais maturidade, mais equilíbrio. Então precisamos pesar. Por isso da importância também de nós termos uma comunhão com Deus. Porque o conselheiro que não vai falhar, não vai nos direcionar para o precipício, é o Espírito Santo de Deus. Ele tem todo o poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos orienta. Então, é bom conversar com algumas pessoas, e não sair por aí afora derramando os nossos problemas. Tem pessoas que têm problemas que deveria ser dela, de Deus e de uma ou outra pessoa mais achegada, pessoa que não vai sair por aí afora compartilhando o problema alheio. Então nós devemos refrear nossa língua, nós devemos refrear com quem nós vamos assentar e ponderar cada questão. Então, não vamos propagar as nossas dificuldades, vamos propagar as nossas bênçãos, os livramentos que Deus nos dá, porque assim nós vamos construir alicerces para outras vitórias. Não estamos aqui para maldizer amigos, familiares com os nossos problemas. Então vamos prestar muito atenção se a pessoa que nós estamos conversando merece ouvir as nossas dúvidas. Se ela é uma pessoa de confiança e sensata. E por fim ele traz a terceira lição, que é uma terceira lição importante que aprendemos aqui, diz respeito ao fato de que o povo sempre sofre pelas inabilidades de uma liderança má. Por isso que nós precisamos, mais uma vez eu vou ser repetitiva, mas eu preciso reafirmar, quem deve nos orientar, nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Uma liderança de governo ou uma liderança até mesmo espiritual pode estar tendo uma liderança diferente do que Deus orienta, do que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos nos manter firme em Deus. A liderança pode nos orientar para a obediência e, infelizmente, a liderança pode nos orientar para a desobediência. Então, quando uma liderança que está sobre nós estiver nos colocando para longe da palavra de Deus, nós não podemos seguir. E como é que nós vamos ponderar isso, julgar isso? Quando nós temos o ouvido atento à voz do Espírito Santo através da leitura bíblica. Então vamos prestar atenção sobre com quem eu tenho conversado, com quem eu tenho dividido as minhas preocupações e quem é que tem liderado a minha vida. É qualquer pessoa ou é o Espírito Santo de Deus? É o meu eu
que está comandando, ou eu já cedi o trono do meu eu para o Senhor Jesus ser o rei da minha vida, aquele que lidera os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo a leitura e a reflexão do ponto 3. Até lá!